E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com as questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, pode chamar de Caramujo, e este é o canal 6x1. E eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos aqui no chat ou no vídeo gravado, caso você esteja vendo posteriormente, tá? Primeira notícia do dia que eu acho relevante e devemos falar sobre, antes de Matheus Pereira. Matheus Pereira na seleção. Primeiro o Cruzeiro, depois a seleção, certo? Caio Jorge, KJ9, né, o KJ9. Caio Jorge concedeu entrevista coletiva na Toca da Raposa hoje, né? O Cruzeiro voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, fez ali trabalhos com o técnico Fernando Diniz, e aí temos boas novidades do treino, mas enfim, o Caio Jorge foi quem concedeu entrevista coletiva, e até foi perguntado, né, sobre os métodos do Diniz, ele é muito exigente, ele falou, para mim não é novidade, já trabalhei com o Diniz, né, eles trabalharam juntos durante o período de Santos, né, um período que o Caio Jorge estava bem, inclusive, então ele falou, para mim não é novidade, já estou aí adaptado, né, alguns companheiros podem demandar um pouco mais de tempo para adaptação, mas nós não temos tempo, né? Então, bora, é o famoso se vira, galera. Vamos dar um jeito aí de entregar resultados. E foi perguntado também sobre a questão de priorização, né? Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, como é que é? E ele falou: nah, o elenco tem qualidade, o grupo é forte. A gente nem acha tão forte assim, né? Mas o jogador está no papel dele, né? De se defender e defender os companheiros. O grupo é forte, a gente vai saber aí jogar nas duas frentes, nas duas competições e tudo mais. Quando questionado sobre os números na temporada, né? O Caio Jorge, que tem 3 gols pelo Cruzeiro em 17 partidas. Eu achei legal que ele falou: eu não estou satisfeito com os meus números. E não é para estar mesmo, não, viu, Caio Jorge? Porque os 10 primeiros jogos ele passou em branco, né? O Caio Jorge teve um início bem acidentado. A 10ª partida foi aquela contra o Inter, que ele inclusive perdeu o pênalti. E aí, depois desses 10 primeiros jogos, ele começou a fazer gol, dar assistência lá contra o Atlético Goianiense, depois conseguiu fazer os gols contra o Libertad, que foram muito importantes para a nossa classificação na Copa Sul-Americana, né? Se a gente está na semifinal, passa muito pelos gols do Caio Jorge, né? Um no Mineirão e um lá no Paraguai, e foi exatamente o que fez a maior diferença aí na eliminatória, né? Nós ganhamos por 3-1, então falou que não está satisfeito, que quer melhorar esses números aí. O que eu acho muito importante que o jogador tenha em mente, tá? Se você é um atacante, você não pode estar satisfeito e fiz gol aqui, posso ficar 3 sem fazer. Não, o atacante tem que ter em mente fazer gol todo jogo, de preferência mais de um, né? Fazer gol, dar assistência, e ele falou sobre isso, inclusive de como foi importante, né, voltar a ter ritmo de jogo, voltar a jogar em alto nível, e ele está conseguindo fazer isso, né? É claro que contra o Fluminense a gente ficou bolado com o Caio Jorge, porque ele perdeu 2 chances claras de gol que poderiam ter mudado totalmente o rumo dos acontecimentos, mas não muda o fato de que é um jogador que está em ascensão. Quando a gente observa os primeiros jogos dele, as partidas mais recentes, é um cara que está produzindo bem, está conseguindo se entender ali no ataque e tem tudo para ser realmente esse 9 do Cruzeiro, né? Esse cara que controla, digamos assim, o sistema ofensivo do Cruzeiro, que comanda a frente ali, já que o Lautaro, que hoje, mais uma vez, né, fez trabalhos internos, trabalho de força, de equilíbrio, é um jogador que fisicamente demanda certas preocupações, e o Gabriel Veron são jogadores que eu considero que não tem jogado tão bem quanto o Caio, né? E o Caio perdeu gols contra o Fluminense, mas tem jogado bem, tem gerado jogo, tem sido opção, e é um jogador que me parece ter um QI futebolístico interessante aí para o nível do futebol brasileiro, vai nos ajudar bastante nessa temporada, tá? Então ele concedeu essa entrevista coletiva e no treino desta segunda-feira tivemos a participação do goleiro Cássio, tá? O Cássio não participou de todo o treinamento, é importante destacar isso, mas ele fez parte do treino com o grupo, o que já é um indício muito positivo, né? Quando a gente fala, pô, Cássio saiu com edema muscular e tudo, e aí, como é que vai ser? Já participou do treino, né, ali com o grupo e tudo mais, tudo indica que amanhã, né, quarta, quinta, vai seguir treinando, e na sexta-feira, Cruzeiro e Bahia se enfrentam no Mineirão, e lá estará o belo goleiro Cássio, né, com este rostinho angelical, defendendo a meta do Cruzeiro, fazendo mais uma grande partida, de preferência não tomando gol, para que a gente possa sair com essa vitória num confronto direto contra o Bahia.
tá? Então, o Cássio treinou com o grupo, essa é uma ótima notícia, e eu só gostaria de ponderar uma informação que foi trazida pelo Samuel Venâncio no vídeo de ontem, é que no domingo, né, o dia que o elenco do Cruzeiro estava de folga, o Cássio foi à Toca da Raposa para seguir fazendo ali o treinamento. Ah, mas isso não é comum? Não, não é comum os jogadores no dia de folga, no dia que todos estão liberados, né? O jogador ir ao centro de treinamento para fazer trabalhos. Eu sei que tem outros jogadores também que vale a pena a gente elogiar nesse sentido, o caso do Juan Dineno, né, que está se recuperando bem lá da cirurgia de joelho, embora vá demandar alguns meses ainda. Tem alguns jogadores nesse elenco do Cruzeiro que têm um perfil de serem, de fato, muito trabalhadores, e isso é um aspecto que é a se ressaltar, tá? Porque nós tivemos muitos problemas aí há alguns anos com um elenco que, no momento que acabou o salário, acabou tudo, né? Todo mundo parou de jogar. Esse elenco do Cruzeiro tá com o salário em dia, o que é a obrigação do clube, mas são caras que parecem ter um nível de profissionalismo, digamos assim, um pouco mais alto, sabe? Um nível de comprometimento também. E o Cássio é um bom exemplo desse tipo de jogador, né? Esse cara que quer ser uma liderança e que acaba se estabelecendo rapidamente como uma liderança pela postura que tem, a postura correta e tudo mais, de respeito à camisa, de respeito à instituição e à própria torcida também. Tá? Falhas todos podem cometer, né, gente? Acontece, faz parte do jogo, mas essa entrega muitas vezes é a diferença entre um jogador conseguir se recuperar um pouco mais rápido ou não, tá? E o Cássio está dando um exemplo nesse aspecto. Então, o que a gente tinha para falar de mais claro e evidente é isso, né? Caio Jorge treinou, deu a entrevista coletiva e o menino Cássio voltou aos trabalhos já numa fase assim de recuperação, né, do edema muscular na coxa. Agora sim, Matheus Pereira, o meia do Cruzeiro, camisa 10, que está lá na seleção. A expectativa, né, é que o Matheus Pereira volte na quarta, tá? Nós estamos fazendo esse vídeo na segunda. O Matheus Pereira joga com a seleção brasileira nessa terça-feira, né, no jogo contra o Peru. Matheus Pereira vai ser titular? Provavelmente não, viu, gente? Provavelmente o Matheus Pereira fica no banco, é a tendência natural, né? Mas ele foi, inclusive, elogiado pelo técnico Dorival Júnior, né? E existe essa expectativa de que ele participe do jogo, né? Seja entrando no segundo tempo, jogando alguns minutos, que ele possa ter a primeira partida dele pela seleção brasileira. O Cruzeiro já montou a logística para que na quarta-feira o Matheus Pereira esteja de volta a Belo Horizonte, né? Se vai fazer treinos já na Toca da Raposa na quarta ou só um regenerativo, não sabemos, né? Depende do aproveitamento ou não na partida da seleção, mas a ideia é contar com o Matheus Pereira já na quarta-feira em BH, treinar na quinta e ir para o jogo na sexta-feira, provavelmente como titular, né? Até porque nós não temos um substituto de um nível técnico nem próximo do que o Matheus pode entregar, tanto que está entre os convocados aí para a seleção brasiliana, ok? Então, Pereira tá lá, Dorival, um jogador de qualidade. Inclusive, diferente do que ele tinha falado naquele dia, né? Esse menino do Cruzeiro aí, ó, o Dorival falou sobre o Matheus Pereira, em abre aspas. Pode sim ter oportunidade amanhã. Difícil programarmos algo, porque às vezes pode acontecer algo na partida que muda o que você pensou. Mas está aqui e não é por acaso, é pelo que vem produzindo. Todos aqueles que vêm nos mostrando coisas positivas no brasileiro, em algum momento estamos observando e dando oportunidade. Palavras do técnico Dorival Júnior, né? O DJ, se você quiser abreviar o nome dele, tá bom? Então, Matheus Pereira é titular? Não, não é titular, é reserva. O trio de meia atacantes do Brasil deve seguir sendo Savinho, Rodrigo e Rafinha, né? E aí pode ser Rodrigo na esquerda, Savinho na esquerda, Rafinha, qualquer um em qualquer lugar, né? Os três podem ser meias centrais, ponta direita ou ponta esquerda. Eu acho que o que faria mais sentido seria Rodrigo na esquerda, Rafinha centralizado e Savinho na direita. Mas enfim, esse deve ser o trio de meias. Igor Jesus no comando de ataque, até porque fez gol, né? Quem fez gol merece ter uma sequência. E aí tem o Luiz Henrique para entrar, que fez gol da vitória do Brasil no último jogo. Mas o Matheus Pereira é uma opção natural ali de meia atacante, né? De armador. Vamos ver aí se pinta para ele essa primeira chance, esses primeiros minutos na seleção. E eu torço para que ele entre, tá? É claro que eu torço muito mais para que ele volte bem, saudável inteiro, né? É o que realmente importa. Mas eu gostaria que o Matheus Pereira jogasse. Vou acompanhar esse jogo do Brasil mais atentamente do que eu acompanhei todos os últimos, sei lá, desde a Copa do Mundo para cá, né? Porque Copa do Mundo é muito louco, é muito da hora. O resto dos jogos de seleção dá uma preguiça danada.
Mas enfim, então, menino Pereira está lá na seleção, trabalhando, sendo elogiado, vamos aguardar. Agora vamos guardar esse momentinho do vídeo aqui para especulação maluca. Por quê? Tivemos aí algumas especulações nos últimos dias envolvendo jogadores que supostamente o Cruzeiro teria interesse. Tem um jogador que ele está sendo colocado no Cruzeiro, o pessoal tá empurrando não vou falar o peixe, este rapaz, este atleta, que tem as suas virtudes, mas o que estão empurrando esse cara para o lado do Cruzeiro tem tempo, é uma beleza. Se chama Christian, meio-campista do Atlético Paranaense. Ele pode ser meia, é mais um segundo volante, um jogador de meio campo ali. E assim, estão forçando uma amizade, viu? Porque semana passada o pessoal do Gol.com fez matéria sobre isso, que o Cruzeiro estaria interessado no Christian. Jorge Nicola tá falando sobre isso. Você fala, pô, Emerson, você tá acreditando no Jorge Nicola? Eu sei, gente, não são fontes confiáveis essas que estão falando, tá? Não são fontes que vale a pena acreditar. Mas começa a falar demais, e aí de duas, uma. Ou tem algum interesse de fato, ou é empresário, né? Dando aquela forçada na barra para botar o nome do jogador em evidência. Mas o que me chama a atenção é a situação do Christian, que ele está entrando no último ano de contrato com o Atlético Paranaense, tá? O vínculo dele com o Furacão vai até dezembro de 2025. Ele não está fazendo uma temporada boa, tá? Não está fazendo uma temporada boa. Inclusive, o Atlético Paranaense está lutando contra o rebaixamento. E o pessoal está falando que o Christian é um jogador que o Atlético Paranaense gostaria de receber 7 milhões de euros por ele, e que o Cruzeiro estaria disposto ou estaria tentando baixar as cifras para 5 milhões de euros. Ô, gente, se o Christian vale 5 milhões de euros, eu sou um escorte, eu não sou um Palio, eu não sou um Fiat Argo, eu não sou um CrossFox, eu sou um escorte, tá? Porque não tem cabimento pagar 5 milhões de euros num jogador deste nível, com esse histórico e com esta fase atual, que é o que estão falando por aí. Qual é a minha torcida? Para que seja simplesmente uma Nicolada, né? Só mais uma invenção, uma mentira, um lero-lero. É o que eu torço, porque jogador absolutamente mediano, sabe? Ah, ele é ruim de bola. Não, não é um pereba. Mas é um cara que nunca resolveu o problema de ninguém. Não vai resolver o problema do Cruzeiro. É meio campista ali, volante, o jogador. Ah, o Diniz gosta. O Diniz tem o mesmo empresário. Foda-se. O Cruzeiro não pode contratar jogador por afinidade com o técnico, por afinidade com o empresário. Tem que contratar jogador que for melhor do que os jogadores que a gente tem. O Christian não é melhor que os nossos. Ele não é. Para a gente pegar os titulares do Cruzeiro. Lucas Romero e Matheus Henrique são os volantes titulares, certo? O Christian é melhor que eles? Não é. Não é melhor. Ponto. Não é. Ah, mas ele seria um bom reserva. Pô, mas nós não trouxemos o Peralta porque ele é um bom reserva? A gente tem o Wallace, que é um jogador que pode assumir a função de primeiro volante. O Christian não é primeiro volante, tá? Mas outro jogador do setor. Tem Japa, voltando de lesão aí mês que vem, que é um jogador de muito futuro. Tem o Joseph pedindo oportunidade. Ah, Emerson, mas vai sair Lucas Silva e Ramiro. Tomara que saia mesmo. Por mim, pode ir, vai com Deus. Saindo esses dois, você não tem que botar dois ruins no lugar. Você tem que potencializar jogador jovem para ocupar esse espaço no elenco, sabe? E se for para contratar jogador bom de verdade. Não ficar contratando jogador mais ou menos porque é amiguinho do empresário, né? E aí, se começar a brotar esse tipo de jogador, aí você vira e fala assim, pô, legal, 5 milhões de euros no volante reserva. Bom, bacana. E na hora que for contratar um atacante, vai falar assim, pô, acabou o dinheiro. Não tem dinheiro para contratar um atacante bom. Vamos ter que contratar a aposta de novo. A gente precisa de atacante bom. É isso que o Cruzeiro está precisando. E nem falo da figura tanto do 9. É bom ter mais um 9? É bom, mas pontas. O Cruzeiro precisa de pontas bons, pontas que resolvam o jogo. Ficar gastando dinheiro em jogador meia-boca, não vai ter dinheiro para reforçar onde precisa. Aí depois vai vir o senhor Alexandre Matos conversando fiado, falando que tem que cortar no futebol feminino. Vá a merda, né? Vá a merda. Vamos deixar de chamar o torcedor de otário. Enfim, vamos embora, tá? Mas tem essa especulação, essa conversa fiada, então, tá? Como eu citei, as fontes não são das mais confiáveis, mas tá rondando esse nome aí de Christian, que o Cruzeiro teria interesse na contratação. E eu espero que não aconteça, tá? Acho um jogador bem mediano mesmo. Eu tô falando mediano para ser simpático. Não é um jogador que me agrada. É claro que vindo para o Cruzeiro a gente torce para dar certo, mas é o tipo de contratação que eu classificaria como uma contratação imbecil, tá? Uma contratação idiota que não melhora o seu nível e te faz
perder dinheiro para onde realmente você precisa investir. Outra especulação maluca. O nobre Miguelito, meu Deus, quem és tu, Miguelito? Miguel Ángel Terceros Acunha. Esse menino boliviano, Miguelito, fez um golaço aí no jogo da Bolívia, né? Bolívia 1, Colômbia 0, jogo das eliminatórias na semana passada. E brotou essa especulação de que Miguelito seria o alvo do Cruzeiro. Brotou assim, ó. Toma aí, ó, Miguelito. E assim, gente, quando a gente olha para as informações mais básicas sobre isso, o Miguelito é um meia que não tem espaço no elenco do Santos, tá? No time principal do Santos. Ele jogou apenas 4 partidas pelo time principal nessa temporada, jogou 24 vezes pelo time sub-20, marcou 12 gols e deu 5 assistências. É um bom jogador no sub-20 do Santos, tá? Uma das referências técnicas e tudo mais. É um bom jogador no sub-20. Mas bom jogador no sub-20 a gente tem uns aqui também, tá? No profissional ele teve chance e nunca fez nada. Esse ano foram 4 jogos e nada. Em 2023 foram 7 jogos e nada. Em 2022, 2 partidas e nada. Por que o Miguelito tá sendo, nossa senhora, que jogador? Porque ele fez um baita de um golaço pela Bolívia, acertou um puta de um chute no ângulo e foi um gol realmente muito bonito. Isso significa que ele é uma boa contratação para o Cruzeiro? Não, não significa. É totalmente uma aposta. Ele é um jogador que ele não mostrou absolutamente nada até o momento num nível competitivo. Ué, Emerson, mas as eliminatórias sul-americanas não são um nível competitivo? Não, não são. Não são. É ruim, tá? A seleção da Bolívia é ruim. As outras seleções são meia boca também. Por quê? Não existe aí, gente, uma constância. O que é eliminatória? Os caras fazem 2 partidas, aí no mês que vem reúne e faz 2 partidas. Em 2 partidas, tá? E o Miguelito tá indo bem lá na Bolívia, tá fazendo gol. Pô, tá ótimo. Os bolivianos estão felicíssimos com ele, tá? Mas o Marcelo Moreno, que não conseguia chutar uma bola no Cruzeiro na reta final de carreira, era artilheiro da eliminatória sul-americana. Vocês lembram? Fazia gol todo jogo. A Bolívia é uma terra sem lei, é tipo um triângulo das Bermudas no aspecto futebolístico. Acontecem coisas em território boliviano que não acontecem no mundo real. Ali, jogadores conseguem jogar com a setinha para cima de uma forma incomum, né? Moreno, sempre tem um Vaca diferente, né? Ramiro Vaca, Joselito Vaca, sempre tem um Vaca. E aí tem o querido Chumaceiro, né? Que já foi um gênio do futebol. Escobar, lembra desse cara jogando no futebol brasileiro? Tem uns caras, gente, que os caras são fenômenos no futebol boliviano, mas lá na Bolívia é diferente, por causa da altitude e tudo mais. É um lugar especial, tá? Então a gente tem que entender esse tipo de coisa também, porque o Miguelito tá aqui no Brasil, jogando pelo Santos, nunca fez absolutamente nada de destaque, e aí um pessoal lá de Santos começou a falar desse interesse do Cruzeiro, que nenhum setorista mais confiável falou a respeito, tá? Não tem nada concreto, e o Miguelito tem contrato com o Santos até 2027, tá? Então, se ele tá feliz, triste, chateado, não importa. Para ele sair do Santos, o Santos tem que liberar, seja por venda, por empréstimo, não é bagunça, tá? Então, eu diria para vocês que a hipótese de Miguelito no Cruzeiro ela é muito remota, não tem nada concreto para a gente falar até agora. Eu acho que é uma daquelas especulações de data FIFA, sabe? Quando estamos sem assunto, e eu sei muito bem o que é isso. Nós estamos sem assunto, estamos, tá? Tá sem assunto? Apareceu um trem ali, ó, alguém joga o nome assim, e todo mundo repercute. Tem alguma coisa de concreto? Não, mas precisava dar notícia, precisava gerar engajamento, caçar clique, né? E os cliques são alcançados dessa forma. Mas não me parece que tenha nada de concreto, tá? Não é um jogador ruim, mas é um jogador que, como foi citado, inclusive, pelo Giuliano, né? Companheiro de time dele, meia, que jogou no Corinthians, que tá lá no Santos. O Giuliano deu essa cornetada, né? Falou que o Miguelito é um jogador que precisa melhorar muito a sua intensidade, né? Para que ele possa fazer diferença no futebol profissional. E na boa, quer apostar num meia, num jogador que está precisando melhorar a intensidade? Tem cara aí no sub-20 do Cruzeiro, ó. Tem o Juan Gabriel, que está treinando com o grupo lá com o Diniz, né? Um meia de potencial, um jogador habilidoso que pode ser utilizado. Tem o Guimeira, que está meio queimado, porque perdeu os pênaltis contra o Palmeiras na final lá do Mineiro Sub-20, mas não é um jogador ruim, é um jogador que tem talento, tá? Você tem o Cauã Batistella, ainda mais jovem, né? Um jogador que poderia também
ser observado com mais carinho, digamos assim, tá? A gente tem que parar de achar que a promessa dos outros é melhor que a nossa, tá? A promessa é promessa, gente, tá? Nós não estamos falando de jogadores aqui que são realidades. Não é um gol do Miguelito, 2 ou 3 gols na eliminatória pela Bolívia que vão mudar que o jogador ainda é uma promessa que mal jogou no futebol profissional, tá bom? E nesse gancho aí de jogadores promissores, base, não sei o que e tudo mais, eu resolvi usar o gancho para a gente falar mais uma vez do Rodriguinho, porque o Rodriguinho, meia do América, né, que está disputando aí a Série B e tudo mais, na semana passada também teve a especulação, né, que o Cruzeiro teria interesse na contratação dele, eu vi alguma especulação também ligando o Sport, né, o Sport atualmente comandado pelo técnico Pepa, que o Sport também estaria ali dando uma monitorada na situação do Rodriguinho. E aí, só alguns detalhes para a gente ponderar sobre a diferença, por exemplo, tá? No nome do Rodriguinho, do Miguelito, né? Que está sendo aí citado. Rodriguinho tem 21 anos, tá? O Miguelito tem 20, né? O Miguelito é de 2004, o Rodriguinho é de 2003, certo? O Rodriguinho, nesta temporada atual, tem 20 partidas pelo elenco principal do América, 4 gols e 4 assistências. Ele está vivendo um bom momento aí, inclusive fez gols importantes na Série B, né? Jogando ali mais como um ponto esquerda e tudo mais. E o Rodriguinho, na temporada passada, em 2023, ele foi um jogador que jogou a Série A do Campeonato Brasileiro com constância, como titular, e funcionando bem, né, até naquele time do América ali, na ala direita, tá? Como ala direita, um sistema de 3 zagueiros. Então, quando a gente olha para esse jogador, e o Rodriguinho, ele não está com o contrato acabando em 2027. O contrato dele acaba agora, em dezembro. Inclusive, o Salum, né, que é quem manda lá no América, falou sobre isso, que eles já tentaram em algumas oportunidades a renovação de contrato com o jogador, e o jogador pediu para não, calma aí, vamos aguardar, não quis renovar nesse momento. Então, agora, o Rodriguinho, ele já pode, né, ele e seus representantes, acertar com qualquer clube do Brasil ou do mundo, sair do América de graça no fim do contrato. Tá? É uma prerrogativa que o atleta tem. E aí, eu acho que esse é um tipo de negociação que o Cruzeiro não pode perder, tá? Não porque o Rodriguinho é cruzeirense, porque o Rodriguinho passou pela base do Cruzeiro, não. Isso aí são fatores secundários. Eu acho que a gente está falando de quê? O Matos não citou que a contratação do Peralta e a contratação do Jonathan Jesus eram pensando num Cruzeiro do presente e do futuro. A gente está falando de um cara que jogou Série A, que joga agora na Série B, que está conseguindo um destaque na Série B, que teve um momento bom na Série A do ano passado, num time rebaixado, jogando em uma posição diferente, e é um jogador extremamente, assim, adequado para a necessidade do Cruzeiro. O Cruzeiro está precisando de jogador que atua pela beirada, o Rodriguinho faz isso, pode jogar como meia central também. Seria uma contratação barata, certo? Porque o Cruzeiro não teria que pagar nada ao América, seria um acerto diretamente com o atleta e seus representantes, e o salário do Rodriguinho certamente não é dos mais altos, porque é um jogador que ainda não é um atleta consolidado, mas é um jogador de muito potencial. Então, em vez de ficar postando em Christian, sonhando com esses Miguelitos da vida aí, gente, olha pro Rodriguito aí, que é um jogador que tem talento, que já mostrou que tem qualidade, sabe? Olha mais para o jogador, vamos ser mais inteligente no mercado, vamos ser mais criativo. Para de olhar só para Gabigol, para Dudu, né? Assim, parece que o filtro do departamento de futebol do Cruzeiro vamos pegar os jogadores mais caros do futebol brasileiro para a gente contratar. Mas e se o jogador mais caro não está rendendo? Vamos olhar para jogador que pode render, olhar para o que o time precisa, para característica, para potencial, tá? E esse é um jogador que está de bobeira no mercado, tem uma ligação afetiva com o Cruzeiro. É bom aproveitar a oportunidade enquanto ela existe, porque depois o cara sai daqui, acerta com o rival, acerta com o time de outro estado aí, depois vai ficar chorando aí, que, nossa, o jogador estava aqui debaixo do nosso nariz e ninguém contratou. É, porque não abre a porra do olho, né? Então, acho que o departamento de futebol do Cruzeiro deveria ser um pouquinho mais assertivo nesse aspecto também. Tá bom? Zé Finim, é isso. Tamo junto.